A graça e a paz, igreja. Hoje é dia dos pais e estamos aqui. Estou aqui hoje para fazer uma reflexão para a gente poder então estudar um pouco sobre a oração do Deus Filho ao Deus Pai. Essa oração é magnífica, extraordinária, que foi feita há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás, e que é muito importante o que Jesus, antes de ser crucificado, fez pelos seus discípulos, orando por eles e também orando por nós. Eu quero ler aqui João, capítulo 17, dos versos 1 ao 26. Então, está escrito assim: Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E daí Jesus ora ao Pai pelos discípulos: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso do mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus então ora ao Pai pelos cristãos, por nós, pela igreja. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha só. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Essa é uma oração magnífica que Jesus fez, né? Há mais de 2000 anos. Hoje é dia dos pais.
e a oração do Deus Filho ao Deus Pai. Hoje se comemora, né, o Dia dos Pais. Dia dos Pais e Dia das Mães, enfim, são todos os dias, né? Mas nós comemoramos hoje. Então, essa palavra, ela vem falar ao nosso coração nessa extraordinária oração que Jesus fez, porque Jesus pensou em nós. A circunstância que leva Jesus a orar é por nós. Primeiro ele pregava a palavra, né? Ensinava o Pai, quem é o Pai, o entendimento, né? Para os seus discípulos. Agora ele roga ao Pai pelos seus discípulos. Impressionante como ele também pensa em todos que iriam ser salvos. O conteúdo dessa oração, ele faz 3 súplicas. Ele orou por si mesmo, nós podemos ver ali no verso 1 ao 5, ele orou por si, né? Nós acabamos de ler, e ele diz que concluiu a sua obra aqui na terra. Jesus também, ele orou pelos seus discípulos, como nós acabamos de falar, no verso 6 ao 19, nós vamos ver que ele pediu ao Pai que guarde e santifique, que proteja e que separe, né, os seus discípulos. Ele orou pela sua igreja, impressionante, ele orou por nós. Eu acho impressionante isso, meus queridos, porque ele pensou em nós, para que possamos ser unidos. Olha a coisa que Jesus pensou. Para que um dia participássemos da sua glória, que estivéssemos com ele. Verso 20 a 26. É magnífico isso mesmo. É extraordinário. Ele pensar na igreja, né? E nesse contexto, Jesus estava no cenáculo, então, e ele orou. E também ele já estava prestes a passar pelo sofrimento, a passar pela cruz. Ele já havia instituído a ceia, ele já havia partido o pão, ele já tinha dito quem o iria trair, ele já tinha dito que os discípulos dispersariam, né? E ele então, ele roga para que houvesse que o Pai estivesse com seus discípulos, não os abandonasse. Qual é a ênfase dessa oração? Jesus não ora por riquezas, meus queridos. Jesus não ora por status. Jesus não ora para que os seus discípulos fossem ricos, tivessem o carro do ano, né? Jesus não ora por poder, para que os seus discípulos fossem, nada contra, né? Ser presidente, ter um status lindo aqui na Terra. É claro que existem pessoas voltadas a Deus, tementes a Deus, que estão lá, que estão no poder, que são os nossos governantes. Existe. Mas não é isso que Jesus pede, não é a prioridade. Ele pede para que os seus discípulos tenham relacionamento com o Pai, relacionamento com Ele, relacionamento com as pessoas. Coisas espirituais são pedidas ali, coisas celestiais, coisas assim, muito íntima e importante para a nossa vida espiritual. Sabe, meus queridos, há 4 áreas que Jesus trabalha dentro dessa perspectiva. Ele trabalha com a salvação, quando ele ora. Ele trabalha com a segurança, a santidade e a unidade. Jesus se preocupa com essas áreas. Nós podemos ver que a salvação, no verso 1 a 5 desse mesmo capítulo, né, nós vamos ver que o grande instrumento da salvação é a cruz de Cristo. É ele ir para a cruz. Tem se pregado muito pouco sobre a cruz. A cruz de Cristo, a maldição, né? A cruz é um instrumento de glória ao Pai. E também é um instrumento de glória ao Filho. Porque pela cruz é que nós
podíamos ser salvos. Então, imagine que Deus Filho deixou a sua glória para vir aqui e morrer na cruz, na maldição, na época, maldito, a pior morte que poderia ocorrer para um homem. Jesus enfrentou todas essas condições. O Deus Filho e o Deus Pai o enviou porque nos amou, veio ao nosso encontro. Então, a cruz de Cristo nos livrou e nos salvou. A essência da salvação, a essência é que Jesus ele recebeu autoridade para dar a vida eterna, no verso 2, conhecer o Pai como único Deus, o verso 3, e conhecer a Jesus enviado de Deus, o verso 3 também. Nós podemos ver também que a salvação ela foi um ato consumado. No verso 4, Jesus nem havia ido para a cruz. É extraordinário isso, mas ele já disse, é um ato consumado, né? E a recompensa da salvação. Verso 5. Jesus pede para reassumir a mesma glória que tinha antes da encarnação. Jesus pede para que a sua igreja veja a mesma glória que ele terá no céu. Verso 24, né? Para que nós estivéssemos com ele, reinando com ele, junto dele. Nós podemos ver que a primeira coisa, então, é a salvação, a segunda é a segurança. Nós podemos sentir segurança. 7 vezes Jesus afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. Nós fomos dados pelo Pai, ele vem ao nosso encontro. Não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja, mas a igreja também é um presente do Pai para Jesus. Ele veio ao nosso encontro, ele nos amou primeiro. Diz o texto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a segurança da salvação não está fundamentada no nosso caráter, no que nós podemos fazer, nas coisas, nas obras, mas na graça. Na graça de Deus. Ele enviou o seu único Filho por nós. A nossa segurança está baseada no cuidado de Cristo, no verso 12. Jesus, ele é o bom pastor. Ele deu a vida pelas ovelhas. Nós somos ovelhas, ele cuida de nós. Ele quer nos regenerar, ele quer cuidar, ele quer curar as nossas feridas, né? Ele quer nos restaurar. Muito importante isso, meus queridos, a restauração. Jesus, ele guardou fielmente todos aqueles que eram seus, que o Pai havia lhe dado. A nossa segurança está baseada na intercessão de Cristo, verso 9, 11, 15 e 20. Cristo orou pelos seus discípulos. Nas suas diversas dificuldades, Jesus intercedeu por eles. Ele orou quando estavam passando por tempestades. Ele orou. Ele orou por Pedro quando estava sendo peneirado pelo diabo. Ele orou, ele cuidou, ele restaurou. Jesus fez 2 pedidos fundamentais em relação aos discípulos: que fossem guardados do mundo, verso 14, que eles fossem guardados do maligno, verso 15. Né? O maligno está aí, meus queridos, o inimigo está aí. Efésios 6,11 diz que devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos que estar vigilantes. A Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, intercede por nós, Romanos 8,34, e que podemos ter segurança de salvação, porque ele vive interceder por nós no céu, Hebreus 7,25. A terceira coisa, então, a primeira coisa, a salvação. A segunda coisa, a segurança.
A terceira é a santidade, a separação para Deus, verso 15 a 20. A nossa entrada no céu será inteiramente pela graça e não pelas obras. Somente o sangue de Cristo pode nos capacitar a entrar no céu, mas somente a santidade pode nos capacitar a regozijarmos nele. Somos santificados por onde? Separados. E como podemos nos santificar? Pela palavra de Deus. Verso 8, 14 e 17. A verdade é a palavra de Deus. Então nós somos do mundo, nós estamos inseridos no mundo. Jesus, ele comia com os pecadores, Jesus, ele estava aqui nesse mundo, mas ele sempre restaurou as pessoas e procurava mostrar às pessoas que a vida que elas estavam levando não era uma vida de separação para Deus. Elas precisavam ser restauradas. Ele trabalhou com Zaqueu, por exemplo, que era um cobrador de impostos e era corrupto. E ele disse, hoje convém posar em sua casa. Ele trabalhou com prostitutas, com os alienados da sociedade. Ele não desprezou, mas ele sempre procurava mostrar o caminho da verdade, da palavra, da salvação. Somos odiados pelo mundo, somos chamados do mundo para vir a ele. Estamos no mundo, mas somos guardados do mundo, verso 11 e 15. A santidade não é um isolamento, mas é ser inseridos para sermos vitoriosos diante de tanta maldade que temos enfrentado. Então a primeira coisa é a salvação, a segunda coisa é a segurança, a terceira é a santidade e a unidade da igreja. Importante isso também. Verso 21 a 26, ele diz que a igreja ela tem que ser unida como ele é junto ao Pai. Como é triste ver divisões, conflitos, problemas tão angustiantes dentro da igreja, irreversíveis, pessoas que não se falam mais. Como é difícil isso, porque isso tem enfraquecido a igreja, tem trazido escândalo para as pessoas que não conhecem a Cristo. Nós pregamos o amor, mas não praticamos o amor. A unidade da igreja, meus queridos, é sobrenatural, tangível e evangelizadora. Somos chamados para pregar. Somos chamados do mundo para voltarmos ao mundo, para pregar o evangelho. Quando falo o mundo, são as pessoas, né? Porque Jesus pediu isso ao Pai. Verso 11, 20, 21, 22, por causa da nossa origem espiritual. Verso 21. Se somos filhos de Deus e membros da família, como nós podemos viver em desunião? Não há desarmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há. A Trindade é unida. Unidade. E nós devemos de pensar nisso. É pensar que nós somos chamados para que Jesus orou lá há 2000 anos, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, para que fôssemos unidos. Temos pensamentos diferentes, temos. Nós não pensamos a mesma coisa de um mesmo jeito, em certas circunstâncias, mas nós devemos estar sempre em amor, falando uns com os outros. Muitas vezes nós quebramos o pau, como se diz na gíria aí. Nós brigamos feio e nós devemos nos arrepender disso, meus queridos, e procurar sermos mais unidos e pedir perdão e se arrepender. E por causa da nossa missão no mundo, que é pregar o Evangelho, nós somos exemplos, nós devemos de ser sal, não é isso? Não é isso que Jesus disse? Que devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. Isso é uma responsabilidade muito grande. Somos salvos pela graça, mas agora nós somos um povo separado. Verso 21, 23, ele fala que o mundo não é capaz de ver Deus, ele tem que ver Deus na igreja, em nós. Né?
Nós somos representantes de Cristo aqui. E por causa do nosso destino eterno, versos 24 e 26, vou terminar dizendo que um dia nós iremos morar com Cristo na glória. E essa é a nossa grande esperança e certeza, que nós somos salvos, iremos morar com Ele e devemos levar mais pessoas para Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor orou essa oração tão extraordinária há mais de 2000 anos por nós, pelos seus discípulos, por aqueles que haviam de te seguir, de ser salvos. O Senhor orou pelo relacionamento, pelo amor, pela unidade, pela santidade, para que fôssemos salvos, para que tivéssemos segurança, para que pudéssemos ser santos e para que pudéssemos ter unidade. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda e perdoa os nossos pecados e nossas falhas em nome de Jesus. Amém.